A fé que move montanhas. Já se sentiu esmagado pela avassaladora pressão das circunstâncias? Olhou para um problema e viu não um simples obstáculo, mas uma montanha impossível de escalar, sob o peso da dúvida e da incerteza? Aquelas noites sem sono em que o coração acelera e a mente não para de criar cenários de fracasso. Essa sensação de que a estrada é longa demais, ou que o fardo que você carrega é pesado, é algo que todos conhecemos. É o momento em que a esperança parece desaparecer e o impossível se torna a única realidade. Mas e se eu te dissesse que existe uma força capaz de mover essas montanhas? Uma força para transformar a desesperança em uma nova jornada? Essa força é a fé. Bem-vindo ao Reflexões Diárias. Aqui buscamos inspiração na Palavra de Deus. Hoje, vamos mergulhar no poder da fé que move montanhas e descobrir como essa crença pode revolucionar sua vida. Prepare seu coração, pois a reflexão de hoje promete ser poderosa. A Bíblia, em sua sabedoria, nos apresenta um conceito impressionante. Em Mateus 17:20, Jesus nos faz uma das promessas mais audaciosas. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. O monte é uma metáfora para os maiores desafios de nossas vidas. O grão de mostarda, minúsculo, carrega um potencial de crescimento ilimitado. A mensagem é que não precisamos de uma fé gigantesca, mas de uma fé genuína, por menor que seja, para que ela possa crescer e manifestar o seu poder. Pense em Davi diante de Golias. Sua fé não estava em sua força, mas no poder de Deus. Essa pequena fé, que parecia insignificante diante de um desafio colossal, foi o suficiente para derrubar o gigante e o medo que o cercava. A fé não é um escudo que nos impede de enfrentar a dor. Pelo contrário, ela é a âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. Em Romanos 5:3-5, Paulo nos ensina que os sofrimentos produzem perseverança. A perseverança, caráter, e o caráter, esperança. É no sofrimento que a nossa fé é testada e fortalecida. Como o ouro que é purificado no fogo, o processo de purificação na fornalha é intenso e crucial. O metal é submetido a um calor extremo para que todas as impurezas sejam separadas, revelando um brilho puro, forte e duradouro. O mesmo acontece com a nossa fé. Quando as pressões da vida nos cercam, uma crise, um diagnóstico assustador, nossa fé é testada. Mas nesse fogo, que nosso caráter é forjado, criando uma esperança inabalável, não em nós mesmos, mas na fidelidade de Deus. É comum pensar que a fé é apenas um sentimento, mas a verdadeira fé se manifesta em ação. O livro de Tiago é categórico. Em Tiago 2:26 lemos que a fé sem obras é morta. Se você realmente acredita, sua crença deve se traduzir em atitudes. A fé é o motor de um carro, e as obras são o combustível que o faz andar. Sem combustível, o motor não tem utilidade. Sugiro que você aplique isso em sua vida. Se tem fé na cura, ore e busque tratamento. Se tem fé em um futuro melhor, estude, trabalhe e planeje. A fé nos impulsiona a dar o primeiro passo. A fé se torna visível quando se manifesta em obras de amor e compaixão. Por exemplo, sua fé na restauração de um relacionamento se concretiza com o ato de perdoar. Sua fé em um futuro melhor para sua comunidade se reflete em sua ação voluntária, ou na forma como você age com honestidade no dia a dia. A fé se expressa em pequenos atos diários de bondade, amor e paciência, que se acumulam para criar uma onda de transformação, impactando profundamente a sua vida e a das pessoas ao seu redor. A fé que move montanhas é, portanto, a combinação perfeita de crença e ação. Ela nos dá a certeza de que Deus está conosco, fortalecendo nosso caráter e nos impulsionando a agir. Que a sua fé seja como um grão de mostarda, com o potencial de mover qualquer montanha que se coloque à sua frente. Eu te convido a fechar os olhos e unir sua voz em oração. Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra e tua presença em nossas vidas. Reconhecemos o teu poder para mover qualquer montanha. Pedimos que aumente a nossa fé, nos dê a coragem de crer nas tuas promessas mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ajuda-nos a superar as dúvidas e os medos que enfraquecem a nossa crença. Concede-nos a sabedoria para entender que fé é um chamado à ação
Dá-nos a força para transformar nossa fé em atitudes de amor e perseverança. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Esperamos que esta reflexão tenha plantado uma semente de fé no seu coração. Se você foi abençoado por este vídeo, considere se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com alguém que precisa de uma palavra de esperança hoje. O Reflexões Diárias está aqui para caminhar com você nessa jornada de fé. Que Deus abençoe você e a sua família. A fé que move montanhas começa com um simples e corajoso passo. E você já o deu hoje. Até a próxima reflexão.